E agora estão essas pessoas que não foram orientadas conforme a palavra, e quem sabe alguém foi, mas ainda assim se rebelou contra a doutrina e agora está colhendo. E o que me espanta ainda, que algumas pessoas, ao invés de elas terem uma atitude de humildade, quebrantamento, elas ainda estão exigindo. Elas estão falando assim, exigindo, presas, numa situação deplorável. E quanto mais a pessoa agir assim, mais a situação vai ser deplorável. Uma atitude de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento do erro, para que Deus possa ter misericórdia. Ali no tempo de Jeremias, quando Deus usou Jeremias para o povo se submeter a Nabucodonosor, os falsos profetas não aceitaram. Quebraram o jugo de madeira. Aí Deus usou o próprio Jeremias. Vocês quebraram um jugo de madeira, mas agora vocês vão ter um jugo de ferro. Então piorou a situação deles. Quando você se rebela contra a palavra de Deus, o jugo fica mais pesado, fica mais difícil. Era para ser um jugo de madeira, um jugo mais leve. Não, agora vai ser um jugo de ferro. Porque não se humilha, não desce, não se quebranta na presença de Deus. Uma atitude orgulhosa, altiva, rebelde. Está cheio disso nos púlpitos, nos altares, em algumas pregações, em alguns clamores de orações. Será que não aprende? Será que tem que ir para o inferno? E às vezes nem indo para o inferno não aprende? Que tem que ter uma atitude de quebrantamento com Deus. Inspirar o povo a isso diante do Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. O povo não quis submeter ao juízo de Deus. Não, nós não aceita isso não. Nós não aceita, não aceita. Então toma jugo de ferro. Quanto Deus está falando a essas pessoas para terem voltado para suas casas, se convertido das suas iniquidades. E as pessoas ainda com o coração como de diamante. Já não era ruim para vocês quem assumiu a presidência do Brasil e agora presos. Já não era ruim os militares não fazer nada, agora os próprios prenderam vocês. Já não era ruim vocês não verem quem vocês queriam ver preso, e agora vocês estão presos. Porque não se submetem à palavra de Deus. É um povo sem entendimento, líderes sem entendimento, pessoas sem compreensão do que é o Evangelho, do que é o reino e a justiça de Deus, do que Cristo veio fazer aqui nessa terra. Se Cristo estivesse dentro do contexto que vocês têm, Ele teria sido rei naquele momento ali, teria nem morrido, oraria, desceria os anjos todos lá do céu, não era nem uma legião, descia logo todos os anjos e dominava logo tudo. Cristo vem trazer outro tipo de reinado no nosso interior, para que depois a igreja assuma a liderança das nações no milênio e viva em paz para sempre o novo céu e a nova terra. Quem ouviu o que eu falei em algum vídeo desse, ou pessoas que poderiam ter ouvido o que está aqui nesses vídeos, não pela minha boca, até pela boca de outro, poderia ter sido livre do aprisionamento dos seus próprios heróis militares. Mas eu quero dizer que quem ouve essas mensagens aqui não vai receber só escape aqui terreno, de uma cadeia ou de uma prisão terrena. Porque isso pode acontecer com todos nós. Principalmente dentro desse contexto a qual eu falo agora, de você ser perseguido por causa de uma igreja política, pastores políticos, que fizeram campanha no púlpito, e você ser confundido com pessoas assim, e também ser perseguido e preso. E tá no YouTube aí, tem imagem de gente filmada aí, dentro desse contexto, e falar que pessoas
fizeram ali atos antidemocráticos e terroristas. Pessoas que estão presas lá, e as pessoas souberam que aquelas pessoas são crentes. Qual igreja você é? E começar a investigar aquela igreja, aquela denominação, e perseguir a igreja, aquela denominação, pelo seu membro que está lá no meio das manifestações. Não estranhe se isso acontecer. E a gente que não tem nada a ver com essa situação em si, vai acabar também pagando o preço, porque sempre a igreja ela foi perseguida num contexto político, mas elas não estavam fazendo política contra Roma. Foram falsas acusações. Mas dentro de alguns contextos, aqui, dentro desse contexto que fala, é verdade. Porque usaram o púlpito e a palavra de Deus de má fé. Não todos, mas todos podem entrar nesse contexto de uma colheita de falsos profetas, falsos pastores e falsas mensagens, usando textos bíblicos para trazer um contexto político partidário. Então a gente pode padecer essa situação. Mas esses vídeos aqui, eles te livram da condenação da sua alma. Esses vídeos aqui, o que está nesses vídeos aqui, te livra do inferno. De você passar a eternidade toda no lago de fogo. O que está nesses vídeos aqui é a doutrina do alto, é a palavra do alto, é a mensagem de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Essa mensagem aqui, ela vai te livrar, não é de uma cadeia terrena não, é de uma cadeia espiritual, que não tem nenhum tipo de refrigério, nenhum tipo de consolo, porque por mais que a pessoa esteja presa na pior penitenciária cadeia, ela em algum momento ela tem algum consolo, algum refrigério, algum alívio, ainda que por menor que seja, mas lá no inferno, no lago de fogo, não tem nenhum refrigério. Não tem sorriso, não tem nenhum tipo de consolo e de ajuda. E ainda que a pessoa aqui esteja presa na pior cadeia, na pior masmorra, no pior cárcere, ela ainda pode buscar a Deus, encontrar a Deus, se arrepender dos pecados, se converter, se voltar para Deus de coração. Mas lá no inferno não adianta. Pode clamar, pode gritar, pode orar, pode chorar, já era, acabou. Então aqui, esses vídeos aqui, tem mensagens poderosos do Espírito Santo, simples, de uma pessoa que é simples, que não é nada em si mesmo, mas o Deus que eu sirvo é o Deus da salvação da alma, e a mensagem que prego aqui é a mensagem da vida eterna, que pode salvar você e a sua casa do juízo que há de vir sobre toda a terra e sobre toda injustiça. Deus punirá toda injustiça onde quer que esteja em deputado, em senador, em ministro, porque supremo é Deus, a sua palavra e o seu poder. Agora Deus não age quando o homem está agindo com as suas forças humanas e políticas e religiosas. Deus tem um tempo e um modo dele agir, que não é o tempo e o modo do homem. E está dentro da sua palavra, das Escrituras. Então fuja da condenação que há de vir sobre toda a terra. Se refugie em Cristo. Tome Cristo como seu advogado. Você vê que os advogados não estão resolvendo nada. Os advogados estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. Eles não conseguem nem inocentar aqueles que são inocentes. Dirá aqueles que são culpados. Agora Cristo pode te inocentar para a eternidade, para a salvação da sua alma. Porque Ele é o advogado que não perde causa. Diante de quem quer que seja. Diante do Senhor Jesus não tem canetada humana. O que vale lá é a palavra dele. O verbo que se fez carne. Não existe autoridade maior. E como o Senhor Jesus Cristo falou, que nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não foi te dada. A Bíblia também fala que o Senhor Jesus fala que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem autoridade para dar e para tirar. Ele tem autoridade para salvar a alma e lançá-la no inferno. E todos esses que praticam injustiça, e quando falo injustiça, não é só injustiça em relação às autoridades, mas a injustiça de negar Cristo como único Senhor e Salvador. Você que nega Cristo como único Senhor e Salvador, você está praticando injustiça. Você que tem outro intercessor, intercessora, você que tem outro Deus, você que é evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, você que é ateu,
que nega Cristo como único Senhor e Salvador da alma, você está praticando a injustiça. Então, cheio de gente praticando injustiça, pedindo justiça ao Deus da justiça. Então, se Deus for trazer punição na injustiça, ele vai trazer na sua primeiro, que nega o filho dele. Ou você que confessa com os lábios, mas nega com as atitudes. Porque confessar Cristo em espírito e verdade não é só de lábios, em cantorias, em músicas, em discursos de púlpito, de congressos, de festa. É em movimentos como este, onde você rejeita a massa, aquilo que os mentirosos profetizam, revelam. Você nega aquilo baseado nas Escrituras. Porque você não está buscando o governo dos homens, glória dos homens, honra dos homens, louvores dos homens. Você está buscando louvor e honra e glória de Deus no arrebatamento, na salvação de Cristo como único Senhor e Salvador. Há uma diferença muito grande do nascido do Espírito Santo, do nascido da religião católica, budista, evangélica, hinduísta, ateísta. Quem é nascido do Espírito Santo entende perfeitamente o que eu estou falando e o que o conteúdo desses vídeos trazem. E se você não entender, ou não está entendendo o que eu estou falando, peça a Deus um novo nascimento. Peça a Deus o Espírito Santo. Se arrependa dos seus pecados. Se converta. Confesse Cristo verdadeiramente. E Deus pode, se Ele quiser, porque eu não vou afirmar, porque Ele tem que sondar o seu coração. E se você for sincero e verdadeiro, Deus ouvirá a sua oração. Deus escutará a sua oração. E Deus perdoará os seus pecados. E sarará a sua terra para a salvação da sua própria alma. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.